Bom, pessoal, então nessa aula aqui a gente vai fazer os ataques de força bruta, só que na prática. Então a gente vai ver como fazer um ataque de força bruta num SSH e também numa aplicação web. Então, bora lá pro Linux. Bom, pessoal, então vamos lá para a parte prática. Para começar, eu criei alguns usuários aqui, tá? Que a gente pode testar daí. Vamos dar uma olhadinha no PWD. Dá para ver que eu criei alguns usuários, né? Esses aqui já foram criados durante o curso. E eu criei mais esses aqui, o Pedro, o José, a Maria, o Bido, o Daniel e o Arthur, tá? Lembrando, se você quer adicionar usuários aí para seguir a prática comigo, né, junto comigo, user_add e o nome do usuário, tá? Nesse caso, Pedro aqui. E para botar a senha no usuário, né, porque a gente vai tentar descobrir a senha, passwd e o nome do usuário e tu vai botar a senha, tá? Vai pedir sudo, né, vai pedir permissões de sudo, obviamente. Então, sudo passwd. Beleza? E lembrando que aqui é a senha do teu usuário, né? Depois que tu vai colocar a senha nova para o usuário Pedro, nesse caso aqui, por exemplo. Tá? Não está funcionando o Ctrl X aqui. Bom, vamos fechar só o Ctrl C, né? Beleza. Vamos começar startando o serviço SSH, porque a gente vai usar o SSH como exemplo para os primeiros brute force. Então, para checar se o serviço está rodando, systemctl status SSH, não está rodando, e a gente pode dar aqui um start, então. Tá? Vai pedir senha. Agora está rodando. Active running. Só uma curiosidade para você, se tu quer que o serviço sempre inicie no momento de inicialização da máquina, né, para não precisar toda hora, por exemplo, que tu reinicie a máquina, dar um start, tu pode dar um systemctl enable, tá? E a partir de agora, se eu não me engano, né, deixa eu ver se eu não estou errado, e a partir de agora, claro, né, eu não concluí a ação aqui, mas a partir desse momento que tu deu esse comando, ele vai iniciar, por exemplo, a máquina com o SH ativo toda vez, beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui, então, as word lists que vem junto instalado no Kali já por padrão, tá? Normalmente elas são localizadas aqui dentro de user share, tá? Ele tem esse diretório chamado word lists. Aqui dentro a gente tem o arquivo rock.txt, tá? Provavelmente no seu vai estar rock.txt.gz, tá? Eu já dezipei, né? Ela, então para tu dezipar, unzipar, enfim, a word list pode dar um gunzip e o nome da word list que para ti vai ser rock.txt.gz. E aí tu vai ter a word list aqui. Se a gente vê, né, a rock que eu comentei, né, é possivelmente a word list mais popular que tem. Se a gente vê a quantidade de linhas que tem, a gente vê aí que tem mais de, são 14 milhões de linhas, né, 14 milhões de senhas aí. E essas senhas aí que são formadas, né, pelas senhas mais comuns e mais popularmente vazadas também na internet. Também tem as seclists, tá? As seclists tem que instalar. Nós damos sudo apt install seclists. Nesse caso aqui eu já tenho instalado, então vai demorar, foi rapidinho, né? Mas para você provavelmente vai demorar 1 ou 2 minutinhos. Aí para acessar a seclists, você pode entrar aqui em user share seclists. E aqui tem algumas listas, tá? Então, por exemplo, tem a lista de passwords. Aqui de passwords tem então passwords comuns, por exemplo, tem passwords baseado em dias. Então, se a gente olhar aqui em days, ó, dias da semana, que é um padrão do usuário botar dias da semana na senha. Um padrão ainda mais utilizado, months.txt. Esse padrão aqui é extremamente utilizado em ambientes corporativos, tá? O mês, tá? Principalmente se a empresa ela pergunta, né, ela tem como requisito a rotatividade das senhas, que a gente já viu que não é mais uma recomendação, né? Por exemplo, é comum a empresa pedir, por exemplo, trocar a senha do Active Directory a cada 3 meses. E é extremamente comum o usuário ir lá e colocar o nome do mês, 123, nome do mês, 1, exclamação, e toda vez que ele precisa trocar a senha, a única coisa que ele muda é só o nome do mês, tá? Isso é muito comum, então essa wordlist aqui é muito útil. E aí tem algumas outras, por exemplo, aqui dentro de Common Credentials tem essas wordlists interessantes, por exemplo, aqui tem um data breach, né, um compilado de senhas dos 10 milhões de passwords mais utilizados, e aqui tem um top 500 dessa lista de 10 milhões, top 100, top 1000, top 10 mil, e assim por diante, tá? Inclusive tem os top passwords de SSH aqui, ó, que inclusive são muito semelhantes ao próprio nome dos usuários comuns, né? Root, Tor, que é root ao contrário, admin, administrator, web admin, e assim por diante. Beleza? Aqui na checklist também tem algumas word lists, por exemplo, de discovery, que daí, por exemplo, são mais focadas em numeração de subdomínios ou enumeração de conteúdos web, por exemplo. Porque, querendo ou não, numeração de diretórios também acaba sendo
um ataque de força bruta, mas para entender números de diretórios aí a gente teria que partir especificamente para pentest de web, tá? Beleza, vamos fazer então um brute force no SH. A gente vai usar a ferramenta Hydra, tá? É a ferramenta mais utilizada aí para brute force. E aqui a gente consegue ver alguns exemplos, por exemplo, tá? Aqui fazendo um brute force num sistema FTP, aqui fazendo no FTP também, num POP3, utilizando tanto wordlist de usuário ou usuários já setados com wordlist de senhas, mas isso a gente vai ver agora detalhadamente nos comandos. Então o primeiro comando que a gente vai rodar aqui é hydra -L minúsculo, tá? O L minúsculo significa que a gente vai passar o nome do usuário, certo? Então, a gente não vai passar uma word list. Se a gente quisesse passar uma word list, né, passar uma lista de usuários, por exemplo, para fazer um ataque de credential spraying, né, onde a gente bota o nome do usuário como uma word list e uma senha padrão, a gente botaria o L maiúsculo. Então, maiúsculo é word list, minúsculo é um valor específico, tá? Nesse caso, a gente vai querer adivinhar o password do usuário João. Hydra menos P maiúsculo, então a gente vai passar uma word list. Se a gente fosse passar uma senha, a gente botaria P minúsculo, mas não faz sentido passar uma senha e o nome do usuário, né? Porque daí a gente só poderia tentar logar diretamente no serviço. Então vamos passar uma word list, e nesse caso aqui, vamos utilizar, a gente pode utilizar a própria Rocket.txt, que está em user share word list Rocket.txt. Aí em seguida a gente bota o protocolo, então nesse caso a gente bota ssh como se fosse um HTTP, por exemplo, e o endereço que a gente quer atacar, né? Nesse caso aqui a gente vai querer atacar o localhost, que é a nossa própria máquina. Beleza? Eu poderia botar assim também, separado no final, tá? Que funcionaria. Mas eu acho mais padronizado colocar assim, que daí fica bem formatadinho. E agora a gente pode esperar para ver se a gente consegue encontrar a senha do João. E percebam que ele já encontrou, tá? Já encontrou a senha do João. Então a gente pode dar um ssh João localhost para ver e testar a senha. Nesse caso aqui, a própria senha, né, o próprio password é password, tá? Por isso que está duplicado aqui o valor. Mas se a senha do João fosse outra, obviamente aqui apareceria outra senha, né? Então, password e estamos logados como o usuário João. Outras senhas, outras flags comuns é a "-v", tá? A "-v" vai mostrar ver de modo verboso, tá? O output, né, principalmente, do que ele está testando. Tá? Nesse caso aqui ele deu errado porque quando você faz o brute force na própria máquina, é comum do cara dar uma bugadinha no SSH, tá? Então, por exemplo, aqui percebam que ele encerrou a conexão e encerrou o socket, tá? Mas isso é comum, se você está fazendo uma máquina remota, com certeza esse erro aqui não vai ser causado, pelo menos nessa situação, né? Pode ser que, enfim, a comunicação só seja encerrada e por isso que está causando algum erro, tá? Às vezes, inclusive, a gente pode até vir aqui e trocar o endereço, mas às vezes acontece de dar esse bugzinho. Outra flag comum é a "-f". A "-f" ela vai parar o brute force quando achar uma credencial, tá? Porque muitas vezes, como tu vai passar uma word list de usuários, tu não quer que ele pare, né, no primeiro achado. Às vezes tu vai usar tanto uma word list de senhas, tanto uma word list de usuários para tentar várias tentativas, né? Independente se tu achou um resultado ou não, tu vai querer continuar fazendo o brute force. Então, se tu quer parar no primeiro achado, no primeiro resultado, tu pode usar a flag "-f" maiúsculo, beleza? O que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer um ataque de credential spray, então, que é justamente o contrário. Então vamos fazer um ataque de credential spray aqui. Vamos voltar para o localhost para ver se ele volta a funcionar. Vamos deixar "-v". "-L" maiúsculo, então a gente vai passar uma lista de usuários. Inclusive a gente vai ter que criar uma lista de usuários, né? Então vamos voltar lá para o nosso diretório. Eu tenho aqui um usuário chamado um diretório chamado brute force, e aqui dentro eu tenho os usuários, tá, do nosso sistema. Eu acabei colocando eles aqui já para evitar tempo, para poupar tempo. Mas então a gente pode passar hydra, né, hydra -L maiúsculo para passar um word list, usuários, e nesse caso a gente quer testar uma senha específica, né? Vamos supor que aqui é uma máquina da cat22, então a gente quer testar a senha, sempre bom botar entre aspas, a gente quer testar a senha cat22, tá? E aí, não deu certo, por quê? Porque eu acabei passando com um P maiúsculo, né? Daí ele tentou procurar por um arquivo chamado cat22 e não pela senha. E aí percebam que agora saiu, tá? Ele deixou um pouco mais verboso, tá? Mas como ele achou tão rápido, acabou que eu acho que ele nem... Esse aqui devia ser o primeiro teste que ele fez e parou por aí por causa do "-f", tá? Então vamos testar. Agora vai dar erro. Mas beleza. Enfim, achou assim aqui. Login cat22 e password cat22, né? Porque a gente tinha um usuário chamado cat22. Beleza? Então a gente pode tentar logar com ele, por exemplo. E ver se a senha do usuário de fato é esse. Beleza, mas vamos supor que, na real, a gente quer testar todos os usuários, certo?
Então a gente vai tirar a flag "-f". E aí percebam que olha a importância de testar a flag "-f". Aqui a gente encontrou outro usuário com a mesma senha, tá? Porque ele testou todas as possibilidades, beleza? Então aqui, caso a gente tivesse parado, a gente não teria encontrado que o usuário Daniel também tem essa senha. Por que isso é importante? Porque às vezes esse usuário aqui não tem tantos privilégios, agora esse aqui poderia ter, certo? Essa é a importância e isso é muito comum, principalmente em CTFs, tá? Que a gente acha que a gente encontrou o objetivo final, mas na real ainda não. Então, se a gente tentar logar com o Daniel, por exemplo, a gente consegue. Joia. E a gente poderia fazer também tanto "-l usuários e também passar uma word list, que daí seria um ataque de força bruta aí mais pesado, né? Deixa eu tentar passar a flag "-v" maiúsculo. E a flag "-v" maiúsculo, ela fala todas as tentativas, ó. É um modo mais verboso ainda. E ó, ele já achou aqui, ó, que o usuário João tem o password, porque, enfim, né, a gente já achou 100 antes, mas aqui a gente está testando vários. Então, está testando o usuário João, testando o usuário cat22, né? E percebam que, inclusive, quando ele achou a senha do usuário João, ele parou, né? De fazer a senha do... Ele parou de tentar achar o login do usuário João. Agora ele vai tentar achar a senha do cat22 com todas as senhas. E depois ele vai começar com outro usuário, né? Se nenhuma senha for encontrada. Tem uma flag que tu faz isso de modo intercalado. Tá? Tipo, tu testa uma senha do João, uma senha do cat22, mas eu não lembro 100% de cabeça agora. Deixa eu ver se eu consigo achar essa flag. Se eu não me engano é "-u". Deixa eu ver, eu tentei procurar por intercalate aqui, mas deixa eu botar a senha aqui. E é isso aí, pessoal. Isso aí simplesmente eu mostro para vocês que nem sempre a gente lembra todas as flags de cabeça. E é a "-u", então. Ó, João, cat22, cat23, Pedro, com a mesma senha. E daí ele vai partindo para próxima senha e assim por diante. Inclusive, a gente achou outra senha aqui, ó. Achou a senha do usuário Pedro. Percebem como a gente achou muito mais rápido, né? Do que se, por exemplo, a gente usasse a senha flag "-u", ia tentar todas as senhas do João, todas as senhas com o cat22, todas as senhas com o Pedro e assim por diante, né? Dessa forma aqui a gente achou muito mais rápido, tá? Então a gente achou a senha de mais um usuário. Beleza, legal. Bom, agora eu vou iniciar aqui rapidinho uma aplicação web para a gente fazer um exemplo no web em vez de fazer um exemplo no Hydra. Iniciei a aplicação aqui e só me retificando do que eu falei antes, eu falei que a gente vai testar numa aplicação web e não no Hydra. Né? A gente vai testar numa aplicação web pelo Hydra. Né? O que a gente não vai testar agora é pelo SSH, e sim pela aplicação web, que seria o protocolo aí HTTP. Bom, beleza. Iniciei a aplicação aqui, é uma aplicação bem simples em PHP, tá? Você não precisa ter essa aplicação aí na sua máquina para testar, porque tu vai ter uma aplicação bem semelhante para fazer os exercícios. Então, aqui é um painel de login, se eu botar qualquer coisa, a gente recebe usuários sem incorretos e a gente tem que achar a senha correta, tá? E aí a gente já sabe que o usuário seria admin porque a gente numerou de alguma forma, tá? Vamos supor assim, tá? Inclusive a gente pode ver aqui os logs da aplicação recebendo o login. Beleza. Como é que a gente vai fazer o brute force com o Hydra, então, numa aplicação web? Hydra menos L minúsculo, porque a gente sabe o nome do usuário, certo? Menos P maiúsculo. E aí, como é uma aplicação brasileira, vamos fazer o exercício de procurar uma word list brasileira. Então, vamos pesquisar no GitHub, tá? Porque normalmente no GitHub é onde tem as word lists interessantes. Se tu pesquisar somente Brazilian word list, por exemplo, os dois primeiros links até são do GitHub, mas a maioria seguinte não vai ser. Então, por isso que eu recomendo vir direto no GitHub e aqui pesquisar Brazilian word list. Ou em português mesmo, né? Mas normalmente em inglês dá mais resultados. E tem essa word list aqui, ó, que é interessante, que eu gosto de usar, tá? Brazilian word list, tem uma BR word list aqui com nomes interessantes, né? Nomes brasileiros, nomes de time de futebol, que são muito comuns, e palavras também encontradas em websites brasileiros ou em português, tá? Tem uma word list legal aqui, a gente pode baixar ela, a gente pode vir aqui em raw, Ctrl V, e daí a gente pode abrir um painel novo e dar um wget para baixar e dar um paste aqui. Vamos entrar no diretório brute force, né, para colocar ali dentro. Wget paste, beleza, baixou nossa word list, vamos até ver quantas linhas tem. 42 mil palavras, legal. Então a gente pode colocar essa word list, que é a BR word list, tá? Depois a gente bota o IP, que a gente quer fazer o brute force, nesse caso aqui vai ser 127.0.0.1. A gente bota o protocolo que a gente quer, nesse caso aqui vai ser o HTTP post form, tá? E aqui a gente abre aspas, tá? Dentro das aspas a gente vai colocar o local para fazer o
o brute force, nesse caso aqui, não vai ser aqui no barra, tá? Vai ser na requisição que está sendo enviada. Nesse caso, a requisição que está sendo enviada, como a gente viu aqui nos logs, é um post login.php, tá? Normalmente, a gente botou aqui post form, né? Se fosse um brute force por get, que é um parâmetro HTTP, a gente colocaria get, né? HTTP get form. Não precisamos entrar em detalhe agora. Isso, por exemplo, você aprende durante um pentest de web, durante um curso de pentest de web. Mas, normalmente, por via de regra, quando você está enviando credenciais e fazendo um login, vai ser um método post, tá? E nesse caso aqui, foi para esse caminho específico, o login PHP. Mas, caso a gente não tivesse acesso aos logs, que muito provavelmente a gente não teria, a gente poderia inspecionar o código e ler aqui o formulário e ver que ele está enviando para login.php, ou até mesmo interceptar o tráfego, por exemplo, né, acessando aqui a aba de network. Tá? A gente poderia vir aqui então e botar e perceber aqui para onde que ele está mandando, por exemplo, o post, tá? Login.php, ou usar uma ferramenta que é muito comum, por exemplo, em Pentest Web, o Burp Switch, tá? Mas isso a gente não vai entrar em detalhes aí porque é mais voltado para Pentest de Web, que inclusive a gente tem aqui na plataforma, né, caso você queira fazer. Então vamos lá. A gente vai botar o caminho do login, que nesse caso aqui é login.php, 2 pontos, e aí a gente vai colocar os campos que a gente quer fazer o brute force. Nem sempre os campos são usuário e senha, tá? Mas nesse caso aqui, como a gente está fazendo brute force em credenciais, é usuário e senha. E para ver o nome dos campos, a gente pode vir aqui, botão direito, View Page Source, e olhar aqui o nome dos campos, tá? E ver o ID dos campos, tá? O primeiro é username e o segundo é password. Então eu posso vir aqui e colocar username, tá? E daí que eu boto chapeuzinho, fecho chapeuzinho e boto user. Então ele vai pegar o nome do usuário e vai substituir aqui. Beleza. Aí eu uso um AND. Password, que é o nome do segundo campo, certo? Password, nome do segundo campo. Igual. Abre o chapeuzinho, fecha o chapeuzinho de novo. E pass, que ele vai pegar aqui a word list de passwords, certo? Para finalizar, a gente tem que indicar para a plataforma, né, para a ferramenta, quando que é um login inválido, tá? Então a gente bota 2 pontos, e como é que a gente sabe quando é um login inválido? Nesse caso, é quando o texto usuário ou senha incorretos aparece. Tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, usuário ou senha incorretos, e vai ser suficiente. Tá? E basicamente é isso. Por que a gente tem que colocar isso? Porque daí quando a ferramenta não receber, quando a ferramenta enviar uma credencial, né, uma tentativa de credencial e não receber essa mensagem de volta, quer dizer que ela achou a senha certa. Beleza? Porque muito provavelmente a gente vai receber outra mensagem quando a gente acertar as credenciais. Não faz sentido a gente acertar as credenciais e receber um usuário e senha incorretos. Então agora a gente pode dar um Enter. Percebam aqui nos logs a quantidade, a rapidez de tentativas, tá, que estão sendo feitas. Claro, se está fazendo pentest através da internet, vai ser muito mais demorado, porque os pacotes têm que ir até o servidor e voltar. Nesse caso, como é a nível local, é um pouquinho mais rápido. Tá? E aí vamos esperar e ver se a gente acha as credenciais, e achamos. Achamos aí o credenciais do admin. O password é mãe, te amo. Perfeito. Então, você pode entrar aqui. Beleza? Mas percebam, pessoal, olha de tráfego que gerou na aplicação. Certo? Isso é muito barulhento. Tá? Se a aplicação tem alguma proteção, com certeza eles vão identificar que tu está fazendo um ataque de brute force, porque não é comum, né? Isso não é um comportamento comum, a quantidade de requisições que a aplicação recebeu aqui em questão de segundos. Beleza? Então percebam como é facilmente detectável um ataque de brute force. Certo? E aqui login bem sucedido. Então esses seriam os exemplos aí de brute force na prática.